Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar com as reações de halogenação, né? Em alcanos. Nós já trabalhamos a aula número 1, mas eu achei por bem gravar mais esse vídeo falando de alguns detalhes importantes da halogenação dos alcanos, ok? Então vamos lá. Vamos analisar aqui a cloração do metano, tá? Então aqui está o metano reagindo com o gás cloro, Cl2, né? Então veja, todos esses hidrogênios aqui, eles são iguais, né? Eles são iguais. Ou quando eu digo eles são iguais, eles requerem a mesma energia para que ocorra a cisão homolítica entre hidrogênio e carbono. Então vai haver a cisão da ligação, né? O hidrogênio sai, se une a um cloro, né, formando o HCl, e o cloro entra no lugar do hidrogênio. Esse tipo de reação é chamada reação de substituição, tá certo? Bom, como esse carbono apresenta, portanto, as ligações com o hidrogênio iguais entre si, qualquer um desses hidrogênios poderá sair, tá bem? Então, é uma reação que pode ocorrer, por exemplo, com aquecimento ou normalmente com aquecimento, mas também pode ocorrer com a aplicação de energia ultravioleta. Então sai aqui um dos hidrogênios, né? Se une com o cloro, formando o HCl, tá certo? O HCl. E então nós vamos ter aqui esta opção, tá bom? Então, cloro-metano, pronto, esta é uma possibilidade. Agora veja, como todos os hidrogênios são iguais, se eu adicionar mais cloro numa proporção de uma molécula para uma, você vai ter a substituição de um dos hidrogênios. Mas se eu acrescentar aqui mais cloro, eu posso ter, então, a bicloração, né? Eu posso a bissubstituição formando o diclorometano, tá certo? Então, do que depende? Ora, aqui o que vai depender vai ser a quantidade de cloro adicionada na reação, né? Estequiometricamente falando. Então, uma molécula para um mol para um mol forma este. 2 mols para um mol vai formar este. Se eu acrescentar aqui 3, né? Vai se formar o triclorometano, e se eu saturar realmente, adicionando numa proporção de 4 mols desta para uma desta, eu posso ter então o tetraclorometano, tá certo? Então aqui eu apresentei estas possibilidades, portanto pode acontecer a monocloração, a bicloração, a tricloração ou a tetracloração, enfim, todos os hidrogênios podem ser substituídos aí, tá bom? No caso do metano. Bom, aí eu destaquei aqui para você ter uma noção da importância desse tipo de ligação. Veja que aqui, através da halogenação de alcanos, eu vou ter os aletos de alquila, né? No caso aqui eu tenho o clorometano, o diclorometano, o triclorometano e o tetraclorometano. Estes compostos, eles têm uma grande aplicação na indústria ou até aplicação direta já, né? Como é o caso aqui, por exemplo, esse aqui que é o cloreto de metila, né? Ou o clorometano, na verdade ele é utilizado como um dos reagentes para a produção do silicone, né? Este aqui, por exemplo, é o diclorometano. Ele assim ele já é usado em removedores de tinta, né? Removedor de tinta, ele é um composto com baixíssima polaridade, né? Então, pode ser utilizado como um removedor de tintas apolares, né? Esse aqui é o clorofórmio, né? Todo conhecidíssimo, o triclorometano, você conhece pelo nome de clorofórmio. Por muito tempo o clorofórmio era utilizado como anestésico, né? Então a pessoa, esses caras todos têm baixos pontos de ebulição, então às vezes aparecem filmes, inclusive, né? A pessoa colocando um líquido num pano, né? E colocando no nariz da pessoa, e aí ela desmaia, né? Então ele foi muito utilizado como anestésico hoje devido à sua alta
toxicidade, ele não é usado mais, e hoje você tem anestésicos mais eficientes, né, até, né, e menos tóxico também, né. E esse aqui é o triclorometano, utilizado na produção de CFCs. O CFCs era muito utilizado para nas geladeiras como líquido, aliás, como gás de refrigeração, né, ele é um gás, né, gás de refrigeração, e ele parou de ser usado, hoje ele é proibido de ser utilizado. Ele também era utilizado em propelentes de desodorantes ou aqueles aerosóis, né? Na verdade, ele ainda é usado clandestinamente em vários lugares do mundo, mas ele é proibido porque, na teoria que se tem, ele agride a camada de ozônio, né? Ele acaba agredindo a camada de ozônio, segundo os modelos que a gente tem hoje em dia, tá certo? Então veja que são compostos importantes obtidos a partir do petróleo, né? Porque o metano é um derivado de petróleo, embora ele também possa ser gerado naturalmente pela fermentação da matéria orgânica, né? E aí você pode clorar ele e obter isso, tá bom? Mas aí você observa essa situação. Bom, quando você tem, essa aqui nós apresentamos no vídeo 1, quando você tem mais de um carbono diferente na molécula, o que você tem? Você pode ter diversas trocas formando uma série de isômeros de posição através da cloração, né? Então você pode observar aqui que esta produção de um haleto orgânico através da cloração não é muito seletiva, né? Porque imagine só, você faz a cloração do 2-metilbutano e você vai obter 4 produtos orgânicos. Então veja, você vai ter uma mistura de produtos orgânicos sendo formado, né? Então imagine que você queira um haleto orgânico apenas, né? Que seja do seu interesse. Poxa, você não consegue, porque através da cloração deste composto você vai ter uma mistura com 4 isômeros, né? E aí é pouco seletiva a cloração dos alcanos, né? Então, o que acontece? Nós vamos mostrar aqui uma outra situação, né? Que é a seletividade da reação com o bromo, né? Uma reação com o bromo. Então, quimicamente falando, se eu quero um haleto orgânico para que a partir dele eu produza um determinado produto de meu interesse, é muito melhor eu utilizar o bromo, fazer uma bromação ao invés da cloração em determinadas situações. Eu vou explicar isso para você agora, tá bom? Então veja, aqui você tem o metilciclopentano, né? Metilciclopentano. Ele tem aqui este hidrogênio, tem este. Aqui, na verdade, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2 hidrogênios e aqui tem 2 hidrogênios. E eu quero parabenizar você que já consegue ver com o cérebro, porque a ciência tem esta vantagem, esta coisa bacana na ciência, que é fazer com que a gente enxergue com o cérebro. Com os olhos eu observo que aqui não tem hidrogênio, aqui não tem nada também, tem apenas um pentágono aí, uma situação que eu não estou vendo nada, mas você que já é iniciado na química, você consegue ver aqui um carbono e 2 hidrogênios. Aqui você vê outro carbono com 2 hidrogênios, aqui você vê um carbono com 2 hidrogênios, aqui você vê um carbono com 2 hidrogênios, tá certo? E aqui você vê um carbono ligado ao metil e ligado ao hidrogênio. Bacaníssimo! Então você observa que cada um desses carbonos aqui é secundário, ou seja, está ligado a mais 2, né? Então este aqui está ligado aqui e aqui, este carbono está ligado aqui e assim sucessivamente, com exceção deste. Este carbono aqui, ó, ele está ligado a 3. Este está ligado a este e a este. Então aqui você tem um carbono terciário. Nós verificamos no vídeo número 1 que os carbonos, eles os hidrogênios ligados ao carbono terciário, para se romper, ele vai exigir menos energia para haver a cisão homolítica aqui, né? Vai requerer menos energia do que
os outros hidrogênios que estão em carbonos secundários, por exemplo, tá? Então a tendência é que o primeiro hidrogênio a se romper vai ser este, né? Vai ser este, tá? Nós vimos na cloração que vai acontecer esse, mas todos esses outros hidrogênios aqui podem ser substituídos na cloração. O que não vai acontecer na bromação. Na bromação, né, você vai ter a substituição do hidrogênio terciário. Tá certo? Então, aqui na reação de bromação, né, aqui a aplicação da luz, né, ok? Então, olha só que bacana, né? Você tinha aqui, saiu esse hidrogênio e entrou um bromo, tá bom? Tá bom? É o mesmo carbono aqui ligado ao metil e ao bromo, tá certo? Olha, tá bom? Então, obviamente, vai formar HBr. Então, veja um detalhe. Qual a diferença que há entre a bromação e a cloração? Bom, se eu faço a cloração deste composto, eu vou ter aqui como produtos uma mistura de produtos. Se eu fizer a cloração desse composto, o que vai acontecer? Eu vou ter cloro entrando aqui, mas eu vou ter cloro entrando aqui e acolá, né? Então eu vou ter uma mistura de compostos clorados aqui, tá? O que não acontece na bromação. Na bromação vai ser substituído o hidrogênio terciário. O hidrogênio terciário, tá? Tá bom? Muito bem, formando esse daqui. Olhe só esse composto, olha só, eu pus assim com esta representação porque eu sei que você é capaz de enxergar o que está aqui. Não é um X aqui, né, com uma ponta diferente, não. Aqui você tem uma cadeia carbônica com 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, aqui você tem um butano. Só que esse butano, aqui no carbono número 2, tem o quê? Um outro carbono pendurado aqui, né? Então esse cara é o 2-metilbutano. 2-metilbutano. Esses carbonos aqui são primários. Este carbono aqui é secundário e este carbono aqui é terciário. Quando eu faço a bromação desse composto, aonde que vai entrar o bromo? No carbono terciário. Se você fizesse uma cloração, né, iria entrar no terciário, mas também ia entrar nesses carbonos aqui, substituindo os hidrogênios deles, tá? Então, esta é a diferença, porque quando eu faço a bromação, eu vou ter um produto sendo formado. Não é bacana isso? Se você fizesse a cloração, você iria ter aqui uma mistura de isômeros monoclorados aqui, tá? Então, existe uma seletividade na reação de bromação. Por isso, se você quer um haleto orgânico, tá? Numa determinada reação, você tem que analisar, tá? Se você pode usar o cloro ou se é melhor usar o bromo. Então, vamos analisar aqui uma situação. Olha só. Imagine aqui. Eu posso usar um ou outro. Eu posso usar o cloro ou o bromo. Por quê? Porque se eu colocar aqui cloro, por exemplo, na proporção de 1:1, veja que tanto faz eu tirar um hidrogênio desse primeiro carbono aqui, como tirar deste aqui, ó. Dá no mesmo. Se um desses hidrogênios for substituído, eu vou ter formação do cloroetano. Mas se um destes aqui for substituído, também vai se formar o cloroetano. Portanto, não faz diferença quando os hidrogênios são iguais. Opa, anote aí que isso é importante, hein? Quando os hidrogênios forem iguais, você pode usar a cloração. Na proporção de 1:1. Um molde de molécula orgânica para um molde de halogênio, né? E aí você vai ter formando o HCl, porque vai sair um hidrogênio para se juntar com o Cl e formar o HCl, e uma molécula do composto orgânico formado, tá certo? Tá? Aqui vai ser o cloreto de etila, ou cloroetano, né? Cloroetano. Deixa eu ver se eu pus os nomes, não. Agora, então veja, quando é que eu posso fazer a cloração?
quando todos os hidrogênios forem o quê? Iguais. Agora, quando é que eu vou fazer a bromação? A bromação, veja, aqui o que eu tenho? Eu tenho esse carbono aqui e este são primários, porque ficam na ponta, também esse também, né? Este aqui, por outro lado, é terciário. Este é um carbono terciário. Se eu uso a cloração aqui, amiguinho, vai entrar cloro aqui, vai entrar cloro aqui, aqui, aqui. Tudo que é lugar vai entrar cloro. Eu vou ter uma mistura de compostos monoclorados como produto. E aí, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o bromo, eu vou fazer a bromação, porque a bromação vai tirar apenas o hidrogênio do carbono terciário, tá certo? Eu vou selecionar o produto que eu quero. Então neste caso aí, eu vou usar a bromação, porque com a bromação só será substituído o hidrogênio do carbono terciário, tá certo? Maravilha. Então, muito importante isso daqui. Eu faço a cloração quando os hidrogênios que eu tiver para serem substituídos forem iguais, e eu farei a bromação no caso de eu ter, por exemplo, um carbono terciário, né? E aí o hidrogênio do carbono terciário será o que será substituído através da bromação. Tudo bem? Muito bem. Eu vou aproveitar esta aula de substituição para apresentar dois tipos de reações de substituição que nós vamos dar sequência nos próximos vídeos, estudando os aromáticos, que vai ser a nitração, né? O que é a nitração? É quando um átomo de hidrogênio do alcano, será substituído pelo grupo NO2 do ácido nítrico. Quem é o ácido nítrico? O ácido nítrico é o HNO3, tá? Então, esse cara aqui, o que acontece? Nós escrevemos ele ali da seguinte maneira, HO mais NO2, né? Para você entender como é que vai dar a substituição. Veja, o H que vai ser substituído vai sair do alcano, se juntar com o OH, formando o quê? H2O. Então vai haver uma formação de água. E o NO2 vai se juntar à molécula orgânica, tá bom? Olha só o que aconteceu. O hidrogênio daqui saiu, se juntou com o OH para formar o HOH, que é água, H2O, tá bom? E o NO2 entrou ali, ok? Tá bom? Então é a substituição de um dos hidrogênios, seguindo a mesma situação, por exemplo, da cloração, né? Substituído pelo grupo NO2, tá? E a outra reação vai ser a sulfonação. O que é a sulfonação? Uma categoria de reação muito importante em que você submete o composto orgânico ao ácido sulfúrico. Quem é o ácido sulfúrico? H2SO4. Que aqui nós escrevemos aqui da seguinte forma, tá? Nós vamos escrevê-lo assim, ó. HOSO3H, tá? Que é a mesma coisa, H2SO3 mais O1, O4, né? Só para você ver como é que vai haver a substituição. Veja, um hidrogênio daqui vai ser substituído pelo SO3H, que é um grupo funcional que você já conhece, né? Que é o grupo funcional dos ácidos sulfônicos, né? Que é uma categoria de compostos orgânicos. Então, o que acontece? Ó, o H sai, se junta ao OH para formar água, H2O, certo? E o HSO3 vai entrar ali no lugar dele, tá bom? Então é só essa substituição, nós vamos explorá-la mais um pouquinho nos próximos vídeos. Eu espero que você tenha compreendido a importância desse detalhe que eu coloquei para você entre cloração e bromação, tá certo? Se você entendeu, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo com seus amiguinhos e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo, grande abraço para você.